Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16, versículo ao 18. Livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 ao de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Já foi orado, pode se sentar, meus queridos irmãos. Eu quero agradecer aos irmãos pela campanha de oração que os irmãos estão fazendo para o meu pai, né? Porque Deus operou um milagre. Quinta-feira passada o médico chegou para mim e falou assim: o quadro do seu pai é de morte, infecção generalizada, e ele estava em coma, induzido. Eu saí do hospital e falei com a minha mãe assim: olha, são 8h30, nós vamos pegar o culto ainda e vamos pedir os irmãos para orar, e o quadro vai reverter. Chegamos à igreja, pedimos os irmãos para orar. A igreja aqui já estava em oração, os outros congregação estavam em oração. Mais de 30 mil pessoas estão em oração, porque foi anunciado na rádio Barumbi. O Brasil estava orando. E se o Brasil estava orando, os crentes, servos do Senhor Jesus Cristo, alguma coisa ia acontecer. Na quinta-feira o quadro era de morte. Na sexta-feira na manhã o quadro era de vida. Porque Deus opera milagre através da oração. A oração muda as coisas, meus queridos irmãos. Quando a igreja do Senhor ora, algo acontece. A rainha da Inglaterra uma vez disse o seguinte: que ela preferia enfrentar um exército bem armado e bem equipado, com todas as armas das mais sofisticadas possíveis, do que enfrentar uma mulher de oração. Porque um crente de oração move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Então quero agradecer aos irmãos pela oração. Continue orando, porque meu pai, se Deus quiser, acredito que amanhã ele sai da UTI, vai para o quarto, né? E do quarto é só um passo para ir embora para casa, né? Graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, o tema que os irmãos escolheram para esse pré-congresso é um tema que nos deixa bastante apertado, né? Que é um tema de couro. É verdade? É um tema que muitas vezes o Ronaldo está falando aqui comigo, que primeiro bate no pregador para depois bater na igreja. Mas é um tema muito forte. A palavra muito forte que está aqui no livro de Gálatas. Porque nós bem sabemos que o nosso espírito, a nossa carne, ela briga o tempo todo, é uma briga constante. A carne quer fazer uma coisa, mas o espírito quer seguir a vontade de Deus. E a única forma de nós vencermos a carne é através da renúncia. A palavra de Deus nos diz no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, quando Jesus Cristo estava falando à multidão e com seus discípulos, ele disse o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E eu fico me perguntando,
biblicamente você não tem embasamento a isso. Se você pegar a Bíblia e começar a ler, você vai entender que Deus quer corpo, alma e espírito. Quando eu pego a Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo de número 19 e 20, a Bíblia diz o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. As pessoas hoje estão dizendo que Deus somente quer o coração, estão entregando o seu corpo à prostituição. Os irmãos podem ver que no capítulo que os irmãos escolheram, os primeiros 3 pecados da obra da carne são pecados de natureza sexual. Jovens, o mundo está entrando dentro da igreja, está contaminando. Pastor Mariano, o senhor me desculpe as verdades que irei dizer aqui nesta noite, mas a sensualidade, a prática do sexo livre está entrando dentro das igrejas. Hoje, antigamente, a pessoa vinha na igreja para adorar a Deus, mas hoje nós vemos isto. Não estou dizendo aqui, mas quando nós rodamos nas igrejas, que as moças e os rapazes vão para o quê? Sensualizar. A saia não dá para sexo. Eu quero mostrar as minhas pernas. Para que você quer mostrar as suas pernas, jovem? Você é templo do Espírito Santo. Se valorize, se valorize, porque Deus tem coisa boa preparada para você. O teu corpo será para o teu marido. Homem, o teu corpo será para a tua esposa. Mas a moça anda com uma sainha e até mesmo coloca uma calça tão apertada. Para que você quer isso? Você é templo do Espírito Santo. Valorize o que Deus te deu. É adorar a Deus, e não é somente esse versículo que é ali. Olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34. Há diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira, cuidando das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo de número 9, versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É no corpo, mas agora a moda é fazer uma tatu. Eu vou fazer uma tatu. Vou fazer uma tatu nas minhas costas assim, ó, e vou rodar aqui na minha barriga, e vou fazer, como ele diz, o caminho da felicidade. Eu estou falando, é o português claro. Porque se a gente não ensinar, o mundo está ensinando e está falando a linguagem clara. A Bíblia diz no livro de Levíticos, capítulo de número 19, versículo 28, para não marcar o seu corpo. Mesmo se a Bíblia não dissesse isso, para que você está querendo atuar? É para mostrar o seu corpo, não é? Isso é de Deus? Você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Eu estou namorando um rapazinho, e ele, ó,
sexo livre. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Jovem, eu já disse aqui uma vez isso. Quando a mulher é assanhada demais, corra dela. Quando o rapazinho é bonitão demais, corra dele. Sai fora. Isso é jogo do diabo para você ficar envergonhado. Sabe por quê? Quando você renuncia, muitas vezes Satanás te joga dentro da prisão, te joga no calabouço. Mas ele só faz isso porque é permissão de Deus. José, não é vou dizer José do Egito, não, mas aquele José que todo mundo conhece como José do Egito. Ele correu da mulher de Potifar. E sabe o que aconteceu com ele? Ele renunciou à vontade da carne. Sabe por que ele correu? Porque se ele ficasse, ele erraria com ela.